Oi, gente, aqui é Simone Gayatri. Eu tô aqui num lugar muito especial, com uma pessoa muito especial, que é o professor João Oreste Caffarelli. Então, assim, tive essa oportunidade de gravar essa entrevista com ele, porque ele concordou e eu fiquei super feliz, né? Muito mesmo. Bom, professor, é, bom, o senhor diz que todo mundo conhece o senhor, que conhece, que sabe da sua história, né? E a gente O sabe. Instituto tem 30 anos e Sim. eu brinco com tudo isso há mais de 45. Meu Deus. Então, tem muita gente que já me conhece há algum tempo e conhece o meu trabalho, né? Eu sei, eu sei. A gente E sabe. dentro, e dentro daquilo que eu consegui aprender, dentro desse segmento espiritualista, né? E aí se encaixa a radiestesia, a cromoterapia, energia de onda de forma. Sou oriundo de casa, apesar de ter estudado em escola de padres e freiras, né? Eu sou oriundo de casa espírita, kardecista. Tudo isso começou com 4, 5 anos de idade. É. Foi evoluindo até meus 17, 18, quando eu brequei tudo e resolvi aprender alguma coisa diferenciada do espiritismo e religião. Isso foi o começo, né? Isso foi o começo. O começo de uma história que eu sei que é uma história bem longa. Aí é que a brincadeira começou de verdade. Então conta um pouco. Como que começou isso? Aonde O começou? meu interesse maior para que eu enveredasse para esse caminho era descobrir o que existia além da matéria. Porque todo mundo sabe que a matéria subsiste em função do suporte energético que nós temos. E uma essência espiritual que todo mundo tem. E que isso é ensinado, né, há muitos e muitos anos, cada um com um conceito diferenciado com relação a isso. Muito pautado em religião, né? Em mística, em esoterismo e tudo mais. E o meu questionamento em cima disso era descobrir a ciência que existia por trás, porque eu sou pior do que foi em São Tomé. Eu tenho que saber de tudo com prova, para mim poder até ter criado, depois de alguns anos de estudo, um conceito meu com relação a tudo isso. E posso dizer que é de uma certa forma diferenciado, porque eu fujo de todos esses caminhos que fazem com que as pessoas desenvolvam a fé e não a convicção. Que tem um diferencial aí, né? Você acreditar naquilo que você não sabe se existe ou não, e você acreditar em algo e trabalhar em cima de algo que tem sentido, que se explica por si só. Então te dá segurança naquilo que você faz, né? E eu fui crescendo e virei essa pessoa hoje, me transformei no formador de opinião em função dos meus conceitos. E o objetivo principal, ensinar as pessoas a conhecerem o que eu conheci, né? Para chegar onde eu cheguei. Meu objetivo principal é esse. E para isso o senhor teve que estudar muito, né? Pesquisar muito, Olha, passar por muitas experiências, muita prática. Na verdade, as pessoas me questionam com relação à minha forma de aprendizagem. Eu sou a pessoa mais preguiçosa do mundo com relação à literatura, à leitura. Porque eu até brinco com as pessoas com relação a isso, né? Você pega um livro dessa área, principalmente dessa área mística, esotérica ou paracientífica, se você ler as 10 primeiras páginas, as 10 últimas, o resto você não precisa ler porque é tudo encheção de linguiça. Na verdade aí isso é falta de respeito, não sei o quê. Não, é a forma que eu vejo. Tudo, de uma certa forma, tudo aquilo que eu ensino, tudo aquilo que eu fiz e faço, continuo fazendo porque eu não paro. Eu não sou uma pessoa ancorada em conceitos.
eu tenho por obrigação de estar sempre revendo isso e introduzindo novas ideias, novas formas de observação, me atualizando. Sim, porque o mundo vai se modernizando. Se você viaja lá atrás, 40 anos atrás, a gente não tinha o que nós temos hoje de interferência energética, a forma de ver isso, muito preso a certos conceitos que hoje já talvez não valham mais, né? Em função de se tornarem obsoletos, né? Hoje a gente tem mais segurança para falar disso e a respeito da evolução de tudo isso. De uma certa forma, todo o meu aprendizado está apoiado em experiências próprias. Quando eu ensino alguma coisa é porque eu fiz aquilo e funcionou e deu certo. Uhum. Só que eu tenho uma forma de colocar isso para as pessoas, para que elas têm que ir. Para você aprender de verdade, você tem que passar pela experiência. Se você não fizer com você, você aprendeu pela metade. Uhum. Olha só, ponto importante. Então, sempre, Porque muita prática. Isso, cara, uma das perguntas que eu tinha para fazer. O que o senhor diria para as pessoas que trabalham, que querem, se acham, né, que mexem com as energias, né, que trabalham? O que seria? O que o senhor diria para elas? Primeiro, não entrarem de cabeça, não acreditarem piamente naquilo que eles leem sem terem passado pela experiência. Cada coisa que a gente aprende, cada literatura lançada no mercado tem a sua utilidade importante. São estudiosos, são pessoas que criaram seus conceitos e também estão passando informações, né, a respeito daquilo. Só que, por trás disso, a gente tem que lembrar que são experiências pessoais. Não podem ser copiadas como cartilha. E vou repetir o que eu falei antes. Uma prática, né? Cada pessoa tem uma resposta diferente em função da personalidade, espiritual principalmente, e seus compromissos materiais. Então, por mais semelhança que pode existir nas respostas que as pessoas conseguem quando fazem suas pesquisas, seus trabalhos, cada um vai ter a sua. E isso não pode ser esquecido nunca. A gente não pode esquecer que já há muitos anos a gente batalha em cima para que o academismo aceite todo esse caminho, tratado até como paracientífico, como realmente ciência, né? E não esoterismo, misticismo, né? Alguma coisa fantasiosa. E para você provar que realmente isso é ciência, você tem que fazer ciência, senão você não prova, né? Você não consegue provar. Fazer ciência nada mais é do que pesquisar, trabalhar, fazer experiências, de alguma forma se provar que aquilo tem sentido, para você ter até estímulo para continuar, porque senão fica tudo muito vago. Acreditar no que todo mundo acredita é ser igual. Então eu ensino as pessoas, sejam diferentes, não importa o quanto diferente, mas ponham a sua personalidade para funcionar em cima de tudo aquilo que você for estudar. Não só nesse segmento, em qualquer segmento. Né? Um professor, um engenheiro, um químico, né? um doutor, um matemático, ele só vai ser bem sucedido e vai se destacar se ele for diferente. Porque a gente está cansado de ver os iguais aí batendo cabeça e disputando alguma coisa que na verdade a diferença é a pessoa. O conteúdo é o mesmo na cabeça de todo mundo. E quando você se coloca numa posição de ver isso com personalidade, você torna isso algo muito pessoal, muito particular. Isso é muito importante, né? Pôr a personalidade tua naquilo. E aí, quando você afirmar alguma coisa, você tem certeza do que você está falando. Por quê? Você passou por aquilo, você teve respostas em função da pesquisa e do trabalho a qual você não se está dedicou. repetindo o que alguém te disse que era daquela forma, você está repetindo. E hoje é o mercado de papagaios. Na maioria das vezes é o mercado de papagaio. Isso é complicado. Por quê? O terapeuta holístico, chamado terapeuta holístico,
que na verdade o pessoal fala em holística, mas de repente não tem, o conceito não está muito bem formado a respeito disso, né? O holístico é você cuidar do todo. E não existe nenhum tipo de segmento que você consiga fazer isso com plenitude. Vai te dar uma condição de você se aplicar naquilo que você se torna expert. Mas fazer tudo não pode. Aí vem o problema ético, né? Onde o terapeuta quer fazer tudo e na verdade ele não tem alcance pleno. Ele nunca vai fazer com plena satisfação tudo aquilo que ele pretende. Mas enfim, quando você mostra isso de uma forma segura, provando, a ciência te aceita de uma forma diferenciada. Eu costumo dizer, já falei isso várias vezes em palestras, em congressos e tudo mais, continuo falando. Dentro daquilo que eu coloco com relação ao conceito que eu criei, é muito difícil alguém pôr o dedo no meu nariz. Porque eu tenho plenas condições de provar tudo aquilo que eu ensino, o que eu faço. E não é difícil, sabe? Não é só levar a sério. Entende? Ficar contando a historinha, ou ficar contando, criando situações de exaltar o mestre, né? O escritor, o mestre, o pesquisador, em função do que ele fez, do que ele criou. Isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, falar sobre você, em função de você ter queimado seu dedo, furado sua carne, né? Passado por situações psicológicas, materiais, financeiras, né? Familiares, sociais, para poder mostrar alguma coisa que tenha sentido, não dá para fugir de uma situação onde você consegue provar aquilo que você faz em função da bagagem que você adquire, né? Não sei se está bom assim. Sim, então, você está dizendo assim, que o terapeuta ele tem que buscar a sua própria autenticidade. Sem dúvida, né? sem dúvida. Eu acho que isso é um conceito fundamental e até hoje a gente pode dizer para que as pessoas... Porque o terapeuta também quer ter sucesso, ele quer fazer as coisas, né? Ele se forma para isso, né? Se forma para isso, né? E o caminho para ele, a gente fala muito sobre isso, sobre essa autenticidade, essa coisa de que cada terapeuta tem a sua característica, personalidade. E a sua personalidade, e aquilo que vai funcionar para ele de uma forma, para outro não vai ser da mesma forma, ele vai ter uma facilidade para lidar com um certo tipo de terapia e com outro não, né? É interessante porque ele constrói essa convicção em função da certeza que ele tem do que ele está fazendo. Ele se torna convicto, porque ele sabendo fazer, ele vai ter certeza do resultado que ele vai ter. Ele não fica dependendo do sucesso dele em função da resposta que o cliente dá. Mas dentro da convicção dele. É bem diferente isso, sabe? É que nem eu no último curso no último workshop que eu fiz, terapias com pirâmides, eu falei, eu dei muita ênfase a isso. Quando um técnico em energia tem convicção naquilo que conhece, naquilo que faz, ele não precisa ficar preocupado com relação à resposta do cliente em função do que ele fez. Ele vai fazer o que ele tem que fazer e ficar acompanhando o trabalho, porque cada cliente vai dar uma resposta mais lenta do que o outro e tudo mais. Mas com relação à técnica que ele aplicou, ele vai ter certeza, porque ele fez aquilo exatamente do jeito que tinha que ser feito. Mesmo ele estando mexendo com um ser humano que é muito variável, né? Tem situações biológicas diferentes, em função da personalidade de cada um. Mas tecnicamente, quando ele entendeu, quando ele tem isso registrado como convicção, ele não precisa se preocupar que o resultado vai ser o esperado. Bom, eu queria te perguntar sobre, sabe, um assunto que eu adoro, que você, sei que faz tempo que você fala, eu não trabalho mais com radiestesia, mas você tem uma RAT que que fabrica, né, instrumentos para radiestesistas e de radiestesista de primeira qualidade, né? A gente sabe que isso é incontestável.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a radiestesia, a tua visão hoje da radiestesia, porque assim, para onde que nós estamos indo, né? Para onde estamos indo? Olha, sinceramente, apesar da evolução que está existindo em função da necessidade da espécie chegar num ponto de poder usar mais o potencial cerebral, eu esperava que tudo isso evoluísse de uma forma saudável. Mas, na verdade, o automatismo está sendo um empecilho muito grande com relação a isso. Todo mundo quer cartilha, todo mundo quer prato pronto. E dentro da radiestesia não é diferente. A radiestesia, quando eu quis buscar alguma coisa material, alguma coisa física, alguma coisa instrumental, para a gente poder atestar a realidade da existência energética. Porque todas as experiências extrafísicas eu já tinha aprendido, já tinha desenvolvido. Eu me tornei um sensitivo muito precoce, né? Eu fui intermediário de processos de autocura com interferência extrafísica, até eu desenvolver psicoenergética, a cura com as mãos, onde o técnico tem um tremendo sucesso em função da participação do cliente, direta e objetiva. Né? Então, isso também, para mim, foi interessante. Mas, de repente, para você criar uma situação onde as pessoas tenham que desenvolver uma percepção extrasensorial obrigatoriamente, para poder se envolver com todo esse mundo extrafísico, fica bem que complicado, né? Não é todo mundo que tem habilidade. E dentro da radiestesia eu descobri uma forma interessante, né? Mecânica, para você poder medir tudo isso, para você poder até provar que realmente existia condições de você detectar isso com instrumentos. E aí eu me enfiei de cabeça, porque isso é encantador, né? Até hoje. Apesar de eu não trabalhar mais como radiestesista, porque hoje vamos dizer assim, eu voltei a abraçar a origem do meu interesse com relação à energia e espiritualidade. Eu trabalho como sensitivo, eu sinto, eu vejo. Sim, que é a sua essência. Eu brinco com tudo isso, apesar de não ter esquecido a radiestesia. Isso me encantou tanto que eu passei a ser um fabricante, um fornecedor de instrumentos de radiestesia. Isso tem uma importância. De altíssima qualidade mesmo. Né? De verdade. Oferecendo produtos para profissionais. Né? Eu brigo com todo mundo. Qualquer esquina vende caneta Bic. Né? E o Caffarelli fabrica Mont Blanc. Então é diferente, é um pouquinho diferente. Né? A abordagem a qualidade faz toda a diferença. Mas isso me encantou porque qualquer pessoa pode se tornar um radiestesista. O fato de ele se tornar um expert no assunto ou não, vai depender da dedicação dele. Não precisa ser sensitivo. Não. Apesar de que vai desenvolver. Vai desenvolver. Porque ele vai começar a se compreender, ele vai começar a entender como é que aquilo vai funcionar na mão dele. E em função da variedade de energias que ele vai poder mensurar, usando o processo de radiestesia, ele vai conhecendo uma. Né? E, na verdade, a percepção vai entrar nisso com muito peso, porque ele vai ter condições de qualificar isso usando o próprio corpo, não só os instrumentos. Então, um está paralelo com o outro. Agora, me apoio muito na radiestesia técnica, né? Onde, de repente, não é um pêndulo que te responde nada. Ele é um instrumento que reage mecanicamente a um questionamento que você faz, ou que qualquer uma pessoa faz. É um sensibilizador do teu sistema nervoso, para te mostrar, em função de movimentos, né, mecânicos, uma forma de você obter respostas com relação ao teu questionamento. Não é difícil. Não é. Basta treino, né? Bastante. É a mesma coisa de você treinar uma boa caligrafia, é a mesma coisa de você ser um bom motorista, andar muito bem de bicicleta.
Se você se dedica, você vai desenvolvendo e você domina a máquina. Você domina a ferramenta. A radiestesia é a mesma coisa. Você não pode se deixar dominar por um Hormiter, por um Duo-Rod, por um pêndulo. Né? Por quê? Eles não pensam, eles não têm cérebro, eles não agem por si só. Né? E por outro lado, conscientemente, isso não pode ser manipulado, porque senão você não está fazendo radiestesia, você está induzindo alguma coisa. Então, permitir que o seu sistema nervoso se expresse, usando como sensibilizador um instrumento radiestésico, é uma forma de ser um bom radiestesista, em função de prática. Bom, tá bom. Cafa, e se a gente quiser encontrar você? Você falou que agora faz o trabalho, voltou para as suas origens, né, sensitivas. O que você faz hoje? Onde a gente encontra? O que você está fazendo? Aqui no Instituto, que eu já te disse antes, tem 30 anos de atividade, né? Eu segui o meu trabalho pessoal, dentro da minha proposta, eu segui um caminho de passar, de ensinar as pessoas aquilo que eu faço. Então, eu dou o curso de alta defesa psíquica, asepsia em gabinetes de trabalho, algumas palestras, eu dei várias palestras de comportamento psicofísico, psicoespiritual, para que as pessoas percebam que qualquer um tem potencial para desenvolver. E dentro desse segmento espiritualista, eu faço limpeza de ambientes. Sim, 90% dos meus clientes são empresários, são industriais. É óbvio que você acaba fazendo a empresa e depois a casa do cliente, né? Mas 80%, 90% são empresários que me contratam para a gente fazer a alteração, a mudança vibracional de um lugar, tirar a memória desse lugar para ensinar o proprietário, o usuário do lugar, a personalizar essa energia em função do que ele pretende. Ele mora lá dentro, né? Eu quero ter a minha energia dentro do lugar que eu moro, ou dentro do lugar que eu trabalho. E se você não criar uma situação para que essa energia caiba, você não vai ter sucesso. Então, o que eu ensino? Elimina a toxina, elimina a memória, elimina as âncoras, né? Os grilhões. E depois você vai criar uma situação de personalização desse ambiente. E isso dentro do trabalho espiritualista, né? Dentro do trabalho de manipulação de energia, é muito interessante, porque a pessoa tem retorno seguro, né? Se fizer direitinho. Como você não pode invadir o outro, né? Como um número muito grande de pessoas fazem, né? Eu vou na tua casa benzer a sua casa. Então, ele vai dentro de uma casa e colocar aquilo que ele acha que seria bom para a pessoa. Na realidade, é mesmo? Não dá para saber. Então, eu julgo que isso é uma invasão, né? Você ensinar uma pessoa como ela produzir esse padrão vibracional, essa aura da casa em função de quem ela é uma coisa. Eu prometer alguma coisa que é meu, que é pessoal, que é julgado por mim. Eu nunca vou alcançar aquilo que a pessoa precisa. Nunca. Porque eu vou invadir a personalidade dela, né? Então eu vou botar uma energia vermelha dentro de uma casa, a pessoa gosta de azul. E eu vou ter que convencer a pessoa que o vermelho é melhor. Isso não tem cabimento, né? Uma pessoa é católica e chama um budista para consertar a casa dele. A egrégora não bate, não vai fixar. Então você sempre faz isso? Não tem, dentro desses princípios? Sempre. Apesar de eu ter cliente em todas as religiões praticamente, né? Porque eu explico muito bem como é que eu faço o trabalho. Eu não invado credo nenhum. Né? Apesar de eu ter os meus conceitos com relação à religião, que eu prefiro não comentar porque é muito polêmico, né? Eu ensino que as pessoas façam isso de uma forma muito personalizada e com uma intenção de registrar a aura da casa em função do retorno que ele pretende disso, né? É de mim para mim, né? É dele para ele, é da família para a família.
Não é nada artificial, não existe invasão, não existe imposição de conceitos. Legal isso, né? Bom, muito bom, acho que é por aí mesmo. Tem algum lugar que você escreve, onde você escreve, onde você passa as suas informações para as pessoas? Fala um pouco onde as pessoas vão te achar. De alguns anos para cá, eu tenho usado muito o Facebook como veículo, porque ele é rápido, é fácil, você tem a impressão quase que imediata daquilo que você escreve. E os meus assuntos sempre, o enfoque, equilíbrio pessoal, rever conceitos de personalidade e autoestima. Eu atendo, eu faço coaching aqui com pessoas e a abordagem principal é essa, né? Personalidade, autoestima, se gostar, se respeitar, dar valor para a sua essência, passar a acreditar mais em si próprio e menos no que está no entorno, porque na verdade esse entorno está muito maculado, né? Está muito cheio de historinhas aí que de repente não tem mais sentido, não tem mais o porquê. Mas enfim, dentro desse segmento, eu sempre procuro colocar para as pessoas de uma forma muito segura que quem manda na própria essência é cada um. Se ele se permitir invadir, o problema é dele. Se acontecer coisa ruim na vida dele, foi ele que quis, consciente ou inconscientemente. Se ele quiser acertar, é porque ele quer. Se ele insistir em continuar no rebanho, no gado e ovelha, é porque ele quer. Conhecimento aberto para todo mundo. Sim. E depende da proposta de cada um, de uma certa forma. Né? Cada um tem os seus compromissos encarnatórios e em função do retorno que precisa ter, pela escolha evolucional que ele teve, né? Que ele criou, e cada um manda com o seu próprio nariz. Quem se permitir se vulnerabilizar, né? Vai continuar almoçando e jantando alfafa e feno. Cada um, né? Não é verdade? E aí? Quer deixar alguma, além dessa, última Instituto Mahat. Eu faço os cursos, né? Eu faço atendimento de coaching. Também posso dizer que 80% dos meus clientes são mulheres. Os homens são mais relutantes com relação a isso, né? Mas eu chego a alcançar, por intermédio delas, eu chego a alcançar um certo equilíbrio com relação ao relacionamento, ao bem-estar. Com eles também. Mas é interessante isso. Uso o Facebook porque é muito agregador, vamos dizer assim, para o trabalho que eu faço. Qualquer matéria que eu coloco e desenvolvo, ela é alcançada por muitas pessoas e eu dou oportunidade de debate. Né? Eu respondo perguntas, eu requestiono aquilo que eu escrevo, eu não discrimino nenhuma pessoa que queira discutir o assunto. Né? De uma certa forma, isso está me sendo um bom veículo, apesar das loucuras que a gente vê e encontra lá, né? De uma certa forma, está sendo muito bom veículo para mim divulgar meu trabalho. Né? Ajudando pessoas. Sempre o objetivo é esse. Muito bom. Não tem idade. Né? Eu converso com adolescente, meia idade, com adulto, participo de um grupo da terceira idade. Então, eu como velho, eu também lido com a meia idade. Né? Então, e eu gosto de fazer isso, adoro fazer isso. Minha vida sempre foi essa. Tenho 63 anos. Estudo isso há 45 ou mais, né? Tenho uma vida toda dedicada a isso. Não tenho pretensão de sair da área, mesmo que eu ganhe na Mega Sena. Rafa, eu quero te agradecer, viu? Imagina, foi bom para você. Nossa, foi muito eu gostei muito também. especial estar aqui.
Muito mesmo, de verdade. Desculpa eu falar muito. Não. Eu gosto de falar. E, então, tá bom? É isso aí, gente. A gente estava aqui com o professor Caffarelli. E aí, se vocês quiserem deixar algum comentário no vídeo, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, a gente está aí. Tá? Até mais. Tchau. Obrigado, pessoal.